Vou estar lendo 1 Reis 19. Primeiro. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem aqui vai falar sobre Elias, né? E Acabe fez saber tudo o que Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi achegando a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu servo. Posso sentar, irmãos? Essa passagem aqui, né, eu quero estar fazendo para os irmãos. É uma passagem muito maravilhosa, né, que fala sobre Elias. Eu creio que todos aqui ouviram essa pregação sobre esse profeta de Deus, honrado, Elias, otimista, né? Morador de Gileade. Aqui, essa passagem aqui, ela fala sobre um momento de Jerusalém ali, né? Que estava sendo reinado ali o rei Acabe. E todos nós sabemos que qualquer época, qualquer dificuldade, em todos os tempos, o Senhor sempre levanta seus profetas, né? Para pregar contra o pecado, para pregar contra a imoralidade, para pregar contra todo tipo de perversidade. E ali o rei Acabe ali tinha tomado para si a Jezebel, né, como sua rainha, uma mulher idólatra, uma mulher que não tinha o costume do povo de Israel, o povo de Jerusalém, que era o costume de servir a Deus. O Deus, ele criou aquele povo em específico para se chamar de seu, né, para ser seus servos, escolhido ali, a nação eleita de Jerusalém. Nós podemos ver na Bíblia que todos os reis que reinaram ali sobre Jerusalém, a maioria deles se corromperam, se desviaram do caminho de Deus. Até mesmo Davi, né? Uma certa feita ali, ele se desvia do caminho do Senhor quando ele comete ali aquele ato abominável aos olhos de Deus ali, mas depois ele volta. Aqui Deus, ele levanta esse profeta Elias, homem corajoso, para pregar ali contra o que estava acontecendo naquele país ali. Você pode ver que dois julgos desiguais, né, eles não se dão. O povo de Deus fazia algo que eu estava raciocinando. Toda vez que você olha na Bíblia que o povo de Deus começa a se misturar com outros povos que não são de Deus, está errado, não dá certo. Em nossos dias também não é diferente. Hoje, eu, o jovem, você, o jovem, quando vai casar, qualquer um, se achar uma pessoa que não serve a Deus, que seja um jugo desigual, vai dar errado. Geralmente, o que não serve a Deus vai puxar para o mundo, vai puxar para o caminho errado. Ali, Acabe ali casou com aquela mulher ali, a Bíblia fala que era uma feiticeira, né? Uma mulher que odiava os cristãos. Olha, você vê um homem ali escolhido por Deus para reinar ali. E nesse meio tempo, tem profeta de Deus ali que morre, ela manda matar alguns profetas de Deus ali. E Deus ali levanta Elias como para profetizar ali, para pregar contra aquele povo. O profeta de Deus, quando Deus levanta, tem que estar preparado para enfrentar a luta, para enfrentar a adversidade, para enfrentar o deserto,
para enfrentar todo quanto é tipo de coisa que neste mundo. Você pode ver um homem se levantando contra o rei do país, ele é considerado um terrorista. Se nós começarmos aqui no Brasil, não, eu já falei isso. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade de expressão, né? Ali, mesmo ele sabendo que o que ele estava fazendo era errado, ele se torna um terrorista. E Deus ali manda Elias, no começo da trajetória dele, manda ele fugir, né, para o deserto. Manda ali ele se esconder. E Deus ali começa a alimentar Elias ali. Olha você vê como é que Deus é maravilhoso. Elias ali está fugindo. E Deus ali está alimentando, mandando os corvos levar pão ali para Elias. Deus ele cuida dos seus profetas. Deus ele ajuda aquele que decide servir a Ele. Independente das circunstâncias, independente se nós estamos fugindo ou se nós estamos ali, Deus ele sempre está cuidando. Não só com Elias, com nós também. Quando nós decidimos fazer a obra dele, o querer dele, por mais difícil que esteja o caminho, por mais difícil que esteja a situação, o cenário, Deus ele está cuidando. Glória a Deus. E Deus ali ele manda Elias fugir, ele foge. Depois ali Deus ele manda Elias entrar na cidade ali, numa casa de uma viúva. Olha o milagre ali também. Que ali Deus ia ordenar aquela viúva sentasse ele. E ali Elias chega naquela casa ali. Aquela viúva só tinha um pouquinho de trigo e azeite ali na casa dela. E falou ainda para ele: olha, eu tenho um pouquinho. Eu vou fazer um pão aqui, o meu filho vai comer e não vai morrer. Elias falou para ela: faça para mim primeiro, que o azeite nem a farinha vai secar, vai acabar até que venha a chuva. 3 anos de seca ali, estava estabelecido ali para aquele tempo. E ali ela faz ali, e a farinha ali, e o azeite não se acaba. Então ali, ele estando naquela casa ali, vem o filho daquela mulher e morre. Primeiro milagre, o azeite e a farinha se multiplicou. Agora vem o filhinho dela e morre, o companheiro dela. Elias vai com a autoridade do Senhor e ora. O filho dela ressuscita. Mais um milagre. O Senhor ele dá autoridade para nós, para os seus filhos. Basta nós estarmos na direção de Deus. Basta nós estarmos na sinceridade, no caminho dele, fazendo o que ele quer. Que quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, para orar pela multiplicação, algo vai acontecer. Tem que acontecer. Porque Deus ele não envergonha os seus servos. Deus ele não envergonha aquele que serve a Ele. E ali o filho dela ressuscita. Glória a Deus, aleluia. Então Deus ordena que Elias volte para ali Jerusalém de novo. Glória a Deus, aleluia. E ali ele encontra ali um servo de Deus, ali o Obadias, né? Ele conversa ali. Ele ainda estava fugitivo. Ele disse que ia encontrar Acabe. E ali Elias disse para Acabe mandar todos os profetas ali de Jezebel, de Baal, de Aserá, para o monte, para fazer ali uma disputa, para ver quem que era o Deus verdadeiro ali de Israel. Vocês já ouviram essa passagem também? E ali vai todos eles ali para o monte, todo o povo, toda a congregação de Israel, para o monte. E ali pede para ter 2 bezerros ali. E ali eles oram. Primeiramente eles montam, os discípulos de Baal e Aserá montam um altar
e pica o bezerro ali e começa a clamar aos seus deuses. Isso vai horas e horas clamando aos seus deuses e nenhuma resposta é enviada. Elias ali, você vai ver que Elias começa a zombar, começa a zombar dos deuses dele e nada acontece. Ali passa o tempo, Elias traz o bezerro para fazer o sacrifício ao Senhor. Por isso que eu falo para vocês, irmão, quando a gente tem intimidade, né, com Deus. Elias ali tinha intimidade. Elias tinha autoridade de Deus. Um profeta que mandava parar a chuva. Segundo a sua palavra, a chuva parava. Nem orvalho caía sobre a terra. Agora ali ele vai provar que é o Deus que manda Israel. Então ali ele monta, pega 12 pedras ali e monta o altar, simbolizando as 12 tribos ali de Israel, simbolizando ali as tribos que era Deus tinha separado, e monta ali o altar e clama ao Senhor. Ele monta em beira do altar uma valeta d'água, e você vai ver que quando ele clama a Deus, o fogo desce e consome tudo que está no altar, o sangue, e ainda passa na beira e lembra a água que está na beira. E o povo ali começa a clamar ao Senhor, começa a exaltar o Senhor, começa a glorificar Ele, e só o Senhor é Deus. E ali Elias manda pegar, descer os profetas de Baal e Aserá, e ao todo ali dava quase 1000, e matar todos eles, a fio de espada, a eliminar aquele povo ali pagão do meio da terra de Deus. A autoridade de Deus, irmãos, sobre a vida daqueles que o temem é demais. Talvez se Elias não tivesse apegado com Deus na consagração, no temor, na obediência, ele não aumentaria, não teria autoridade para falar, para fazer, para desafiar. Porque as forças malignas existem e elas estão nos ares, nas potestades dos ares, para nos atacar, para nos derrubar. Por isso que eu falo, irmãos, Elias é um grande exemplo de obediência. E o que eu falei, eu torno a dizer, quando o profeta de Deus, que é você, que é eu, decidimos fazer a vontade, o querer dele de verdade, podemos se preparar para enfrentar o deserto, para enfrentar até mesmo a morte, a dificuldade, como tantos outros irmãos enfrentaram. Mas devemos ter a certeza que Deus vai estar conosco. Você começa a ver que Elias pede a Deus até a morte, questionando a Deus, que sempre foi zeloso da sua obra. E ali está ele enfrentando uma grande prova. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, mesmo que estejamos fugindo, o Senhor vai estar nos sustentando. A nossa força é que vem do Senhor. Deus vai estar nos ajudando em todas as situações, em todas as provas. Por isso que não devemos temer, por isso que não devemos fraquejar na luta, por isso que não devemos ser desobedientes a Deus. Se Deus mandou nós fazer, vamos fazer. Se Deus mandou nós clamar, pregar contra o pecado, contra a imoralidade, vamos pregar. Não vamos ter medo do mundo. Por mais grande que seja o inimigo, Deus ainda é maior. Deus ainda é o maior. Se você for olhar carnalmente para os grandes poderosos, você cai. Mas se nós formos olhar espiritualmente, assim como Davi olhou ali para o gigante vai cair. Glória a Deus. Porque, fugindo um pouco aqui da mensagem, eu sempre gosto de falar sobre Davi. Um exército inteiro, um exército de milhares de homens, temendo um gigante, temendo um homem carnal, que
tampou a veia do seu coração e morre na hora. Isso é a falta de temor a Deus. Quem que era o Deus? Quem que era que sustentava Israel? Quem que era que dava vitória a Israel? Deus. Deus é que dava vitória a Israel. Deus que enchia os homens de coragem. Você começa a ver que Israel no começo, os homens de Israel não eram soldados, eles não eram guerreiros, eles eram lavradores de terra, eles eram escravos. Eles eram escravos do Egito. E ali, quando eles saem, eles abrem uma batalha ali. Você pode ver que todas as batalhas que o povo de Israel ganhou foi porque eles estavam apegados com Deus. Glória a Deus. E ali Davi, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai ali pela autoridade, pelo temor a Deus e mata aquele gigante. Nós também, nós que servimos a Deus, sabemos que nós só conseguimos vencer a batalha, só conseguimos passar pelo deserto, pela dificuldade, se nós estivermos agarrados a Deus. Porque a nossa força vem de Deus. Mas se nós se enchermos de nós mesmos, quando estamos na bênção com Deus, a gente cai. Porque quando a gente se eleva, a gente esquece de Deus. Porque daí um homem se acha, né? E eu sei disso. Eu já fiz muitas vezes isso. E quando a gente, o nosso ego sobe, Deus, ele já não está no negócio. Mas quando estamos no temor a Deus, ele está na causa. E ali o exército ali não estava cheio de Deus. Mas o homem, o menino ainda, estava cheio ali de um gigante. Então ali, voltando para a passagem, o povo estava distanciado de Deus. Mas havia um profeta de Deus ali, anunciando a palavra de Deus, pregando contra aquele reinado, pregando ali contra aquela imoralidade, contra aquela perversidade. E para resumir, irmão, essa palavra, tudo que Elias falou aconteceu. O rei morre, Jezebel ali morre também, e o seu corpo é comido pelos cães, e vem outro rei, ungido pelo Senhor, e toma a posse. Glória a Deus. E tudo que o profeta de Deus fala, a autoridade de Deus acontece. Pode passar o tempo que for, uma hora vai acontecer. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, vamos estar sempre apegados com Deus, sempre na direção dele. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja o deserto que você está passando, a dificuldade, Deus vai estar com você. Deus que estava ali com Elias, sustentando a ele, alimentando ele, fortalecendo ele, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que está aqui. Esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é grandioso. E vale a pena nós o adorar. Vale a pena nós trabalhar para ele. Porque o deserto, muitas vezes, só é nós e Deus. Ali como Elias e Deus, né? E o profeta de Deus é odiado por todos que estão no mundo, que não servem a Cristo, ou até mesmo por aqueles que servem a Cristo. Nós podemos ver várias passagens também de servos de Deus que é odiado pelos próprios dos meios. Mas nós devemos desfalecer na fé. Devemos sempre estar apegados com Cristo, na orientação a Ele. E vale a pena nós enfrentar o que for, mas Deus vai estar nos fortalecendo, nos restaurando, nos ajudando. Glória a Deus, aleluia. Não devemos desanimar e cada dia mais anunciar a sua palavra, anunciar o seu querer, a sua vontade para Deus. E você pode ver o que aconteceu no final. Ali Elias é tomado em vida ainda. Elias é levado na carruagem de fogo ao céu. E nós estamos aqui hoje, ainda
falando do amor de Deus, falando do seu querer e da sua vontade. Então eu falo, vale a pena nós ter a autoridade de Deus, vale a pena nós ter a comunhão com Cristo, mesmo que isso custe que as pessoas nos afastem de nós, porque o mundo odeia aqueles que servem a Cristo. E todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Glória a Deus, aleluia. Então vamos estar sempre ligados, falando do querer do Senhor, falando das suas vontades, falando que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar, que Jesus ele quer fazer uma nova aliança com o seu povo. Mas é preciso o homem e a mulher querer. Eu sempre falo disso. Onde eu vou, eu sempre falo. E se eu não querer que Jesus entre na minha vida, ele não vai entrar. É preciso nós falar isso para o povo. Por mais difícil que seja, por mais difícil, doloroso que seja, por mínimas coisas nós se afastamos de Deus. Eu posso falar por experiência própria, breve testemunho. Eu morava, quando eu casei, minha esposa morava ali na Rua Palmeira, e um homem uma vez falou para mim, um amigo do trabalho, colega, tem um lugar lá que eu moro, eu vou mudar de lá, e eu caí na besteira de estar indo para aquele lugar, no sítio. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Falo, uma decisão que nós tomamos hoje, na nossa vida, sem a direção de Deus, ela não vai refletir agora. Você vai ver o estrago daqui 1 ano, 2 anos. Aí que você vai ver o estrago. Naquele meio termo, me afastei de Deus, desviei do caminho de Deus, e fiquei ali alguns anos, como os irmãos sabem, desviado da presença de Deus. E tudo que eu fazia no passado, eu tinha voltado a fazer de novo. Mas pela misericórdia de Deus, eu nem via na minha sogra, não via nas crentes, porque eu sabia que se eu encontrasse um crente, ele ia falar uma coisa para mim, né? Ele ia dar uma alerta de Deus. Onde estava dormindo em casa, eu lembro como se fosse hoje, eu vi um anjo assim. O anjo veio assim, era a minha voz. Uma subida assim com a roupa branca, eu pude ver que era um anjo. E falou para mim, deu uma alerta para mim no sonho. E a partir daquele dia que eu tive aquele sonho, eu comecei a se despertar, porque ainda assim o Senhor tinha misericórdia. Mas se eu não tivesse dado ouvido a Ele, mesmo eu tendo uma promessa, eu poderia ter morrido. Poderia sim. Porque Deus vai dar escolha a cada um fazer. Por mais que meus parentes orassem por mim, por mais que eles clamassem por mim, se eu não quisesse, Deus também não me obrigar. Porque muitos estão na cama, irmão. Muitos estão nas drogas. E não querem abrir mão do mundo, não querem aceitar Jesus. Por mais difícil que seja, o povo não quer. Familiar meu, por mais difícil que seja a gente falar, é uma grande verdade. Eles não querem. A gente, por mais que esteja sendo pregado o Evangelho, o que faz eu vir para Cristo? O que faz eu ter uma aliança com Cristo? Aí eu mesmo, se drogando, se convertendo, aceitando a Ele. A decisão cabe a cada um servir a Ele, sendo familiar a gente ou não. O que a gente tem que fazer? Dar um bom testemunho a eles e falar a verdade, falar o que Jesus falou. Isso que nós temos que pregar. No dia de hoje está sendo empregado. O povo não está falando mais da verdade, irmão. Você vai ver uma pregação, você vai ver, o povo só prega prosperidade, só prega casa, carro. Certo que se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Se nós fazemos a campanha, irmão, se nós pregássemos aqui só casa, carro, bênção, revelação, do jeito que o mundo está fazendo hoje em dia, essa igreja talvez já estava cheia. Mas o que tem que ser pregado é a palavra. Só claro que o cristão que serve a Cristo, o cristão que teme a Ele, que trabalha, tem que trabalhar também, né? Porque Deus não vai jogar um carro lá do céu para nós. Claro que não.
Isso é mentira se for falar para nós. Tem que trabalhar, o Senhor vai abençoar. Glória a O Senhor Deus. vai. Isso é normal, o cristão ser abençoado, o cristão ser próspero. Aquele que trabalha, aquele que serve a Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Mas não é isso que nós devemos pregar. Nós devemos pregar a salvação, é o arrependimento, é a palavra, é a salvação. Isso que é o mais importante. O que adianta nós ganhar o mundo todo aqui e nós perder a salvação? Isso é o que tem que ser pregado. E naquele tempo ali do Acabe, o povo não estava olhando, não estava querendo se arrepender, estava querendo ver os prazeres, os desejos do mundo. Não estava vendo o mais importante, que era a redenção, que era o arrependimento, que era o conserto com Deus. Isso que Deus mais quer de nós, é o conserto com Ele. O homem que está viciado se conserta, a mulher se conserta, para que Deus venha ter misericórdia de nós e venha nos perdoar nossos erros, nossas falhas. Isso é o mais importante. Então nós devemos sim pregar a palavra, pregar a verdade, por mais dura que seja, não devemos passar a mão na cabeça, por mais difícil que seja, isso que tem que ser pregado. E se o povo não aceitar a Cristo, se o povo não aceitar a palavra, não se arrepender, por mais difícil que seja, eu sei que meu final vai ser na eternidade, na condenação. Isso é o que tem que ser pregado. E hoje em dia, não todas as igrejas, alguns estão pregando motivacional, só o ego, só a prosperidade. A prosperidade, sim, eu quero dizer, ela vem sobre a nossa vida, sobre aqueles que servem a Deus. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a salvação. Isso é o mais importante, é a salvação de almas. É a salvação de almas para o reino de Deus. É o arrependimento, é o conserto. Isso que vai ser o mais importante. Porque nós podemos ter 10 carros, pode ter 10 casas, mas se nós não tiver salvação, não vai valer de nada. Por isso que eu falo para vocês, irmãos. Sonhe sempre com o céu, pense sempre, reflita sempre. E quando nós pensamos nisso, isso vai gerar um arrependimento em nós. Pô, não quero perder minha salvação. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser como um relâmpago. Nós vamos refletir nessa noite sobre arrependimento, sobre a autoridade de Deus. Eu falo para os irmãos que mesmo a gente servindo a Cristo, muitas vezes a gente está desconcertado. Eu falo para vocês por mim mesmo. Como assim desconcertado? Não errando, fazendo o que eu fazia no passado, mas talvez a gente não está orando, não está clamando, está jejuando. Muitas vezes a gente começa até mesmo a se tornar ignorante. Quando a gente vê uma palavra, vê isso e aquilo, murmurar, reclamar, e não é isso que Deus quer. Deus quer um concerto diário de nós com Ele, uma aliança firmada, para que Ele venha a autoridade de profeta, de homem de valor. E sempre pregando a verdade, irmão, sempre pregando o que Jesus quer que nós pregue, que é a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque nada adianta aqui está cheio, mas o mais importante não haver, que é o arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a oportunidade e as mãos bem fortes que é para Ele.